Juliana, puxando o gancho lá de Jesus que você falou da varinha, que nem o André Chivitarese, ele veio aqui e falou algumas verdades, assim, né? Parece que históricas sobre Jesus, né? Por exemplo, de que Jesus era um camponês, né? E ele era analfabeto, conseguiu ali convencer muita gente ali, né? Do seu, sei lá, uma narrativa ali, né? Se criou, não necessariamente por ele, mas enfim. E, pô, ele praticamente é a pessoa, assim, a figura histórica que mais, talvez, mudou a humanidade, né? Todo mundo hoje fala de Jesus, Jesus é a pessoa mais conhecida da história, pelo que eu me entendo. Quem que era de fato Jesus, assim? Quais eram as verdades históricas, quais são as verdades que a gente tem históricas sobre Jesus e quais são as maiores mentiras que o povo fala sobre? Eu vou começar pelas mentiras, porque, por exemplo, você falou que Jesus é a figura que mais mudou a humanidade. Eu acho isso um problema muito grande, né? Porque não é Jesus que transformou a humanidade. É a São narrativa em volta dele. as narrativas em torno dele, na verdade. E que são narrativas, inclusive, que a gente precisa lembrar, eurocêntricas, né? Ou seja, que partem, que a gente tem que lembrar que a gente está dentro do Brasil, que passou por um processo de colonização e que a colonização, nesse aspecto, ela instrumentalizou a ideia de um cristianismo dentro do Brasil, que impacta nossas leis. Não por acaso a gente tem aí leis que tentam impor a Bíblia como um livro didático ou um paradidático dentro de sala de aula, que o professor de história deve utilizar. O professor de história pode e deve utilizar os textos bíblicos enquanto fonte, mas ele também vai ter que usar o Corão. Ele precisa, então, ensinar não como verdade de fé, mas como história das religiões. Não tinha um negócio desse, posso estar errado, mas não tinha aí o Marcus Eberlin, que era contra ensinar evolução nas escolas e que deveria ser ensinado o criacionismo? Não tinha um lance desse? Acho que era o Marcus Eberlin, né, que falava isso. Eu não lembro agora se isso é um fato, mas a galera tava noticiando isso aí na internet. Doideira, né? A professora está correta. Se a Bíblia ela pode ser utilizada apenas como documento histórico, sim, de pesquisa e fonte, qualquer outro livro de qualquer outra religião também deve ser utilizado, né? Não necessariamente deve haver a imposição da Bíblia, até como livro didático. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Agora, como fonte de consulta, estudo das religiões comparadas, né? O Corão, o Avesta, né? O livro dos Mandeus, né? E os Sutras, né? Os textos do Cânone Pali e tantas outras literaturas podem e devem ser utilizadas para ensinar sobre religiões, história, cultura, né, das religiões. Agora, nunca um texto religioso ser colocado como fonte de ensino científico, didático, pedagógico. Não faça isso que vai dar errado. E como algo que constitui a formação do nosso Estado. Ok. Mas do jeito que está se enveredando para alguns projetos de leis aí, algumas PLs, não. Tá? Um outro ponto que eu acho que é importante, então, é lembrar isso. Há um processo histórico de colonização que é, então, ligado a um cristianismo de vertente eurocêntrica dentro do Brasil. Isso significa dizer, então, que a gente, nesse processo, esquece dos cristianismos etíopes, por exemplo, né, os cristianismos coptas, que são totalmente apagados, nem são lembrados como cristãos. O que é isso? Então, os cristãos coptas, por exemplo, eles são fundamentais ali na região da África. Do nada, o que é isso? Ou seja, o que a professora está falando acabou de ser comprovado pelo Cauê. É brabo, né? Os coptas, do Egito, os etíopes. Meu amigo. Né? E detalhe, a tradição etíope é fantástica. A tradição do cristianismo etíope é fantástica. A Bíblia etíope contém 80 e poucos livros, né? Não lembro agora exato quantos são, mas são 80 e alguma coisa, se eu não estou enganado. Fantástico também. Livro de Enoque e tantos outros lá, que são fundamentais até para entender a tradição cristã, o estudo da evolução da tradição cristã. Então, também ali o cristianismo copta é importantíssimo. Tem vínculo com os escritos de Nag Hammadi. Então, é extremamente importante. Evangelho de Maria Madalena, Tomé. Não sei se a professora vai falar sobre isso aqui, né? Mas eu acho que deve, né? Que você está falando da tradição copta. É fantástico. Sinceramente, é algo que deve ser estudado.
e que eles são responsáveis por transmissão de textos. Por exemplo, muito do que a gente sabe hoje sobre o Evangelho de Maria, o Evangelho de Maria Madalena, o próprio Evangelho de Tomé, entre outros, estão nessa região. Do Egito sai muita fonte hoje para a gente estudar o cristianismo. Isso é completamente apagado, completamente descaracterizado. Fora que a gente também tem que lembrar que tem cristãos que estão, enfim, a igreja siríaca, ortodoxa, tem outras vertentes de cristianismo que são esquecidos. Sim. O nosso cristianismo que a gente fala aqui no particular é muito cristianismo de base protestante e católica europeia. Então, 1.1. 1.2 que eu também acho que a gente precisa lembrar nesse processo de debate aí é que há marcas dentro do cristianismo pró-colonização, pró-escravidão. Por exemplo, não sei se você já viu a tela da Redenção de Cã. Ela é uma tela ali da virada do 19 para o 20, em que tem uma senhora que é preta e que ela tá com as mãos para cima, né? Porque a neta dela nasceu branca. A filha dela é parda e o genro dela é branco. Então, na união entre a parda com o branco, nasceu uma criança branca. Então, é como se ela estivesse dando graças a Deus, porque finalmente a família dela, né, foi redimida do pecado, foi salva. Que loucura, né? Que loucura isso aí, né? Isso é loucura. Eu já vi gente tentando dizer que não era bem assim, mas sei lá. Fica muito evidente que é. Isso é loucura. Como sempre, né? A professora Juliana Cavalcante, brilhante nos seus argumentos, trazendo fontes, falando pra gente, é daqui, olha isso, olha aquilo ali. É fantástico isso aí. E o Cã é um personagem bíblico, ficcional, ou seja, não tem evidência de que ele existiu. Personagem. Mas peraí, você vai voltar lá na... Eu só tô voltando para contextualizar o que eu tô querendo dizer sobre esses mitos. Eu não esqueci essa pergunta, não, pode deixar. É porque historiador gosta de contextualizar. Não existe resposta curta para historiador. E aí, esse personagem mítico foi utilizado no contexto de período medieval, e isso chega aqui, né, no século XVI, século XVII, que é o período da escravidão dentro do Brasil, até o século XIX, na verdade, foi utilizado como discurso para legitimar a ideia que o negro, os descendentes africanos, não têm alma. E isso legitima, então, a ideia da escravidão. Então, tem um elemento aí que, inclusive, para a gente debater, por exemplo, as origens do racismo estrutural dentro do Brasil, que passa por uma vertente religiosa. Então, ponto 1, não é Jesus que é essa figura superstar. Lembra daquele papo furado também que... Acho que uma vez até uma fala infeliz, né, do deputado federal Marco Feliciano em uma pregação nos Gideões Missionários. Se eu não estou enganado, posso estar equivocado se foi nos Gideões Missionários ou não. Mas que dava a entender, né, que a questão da pele negra era a questão lá da marca de Caim, uma coisa assim. Que loucura isso, né, cara? A fala dele parece, né, que dava a entender essa coisa e foi uma polêmica danada. E eu já vi isso também de pregadores mormons também. Mas não sei se... Acredito que já deve ter mudado. O mormonismo, na realidade, essa fala pode não representar o pensamento mormon como um todo. E foi um pregador lá na década de 90, né, que também teve essa fala infeliz aí e acabou repercutindo na época, que nem tinha internet, né? Mas repercutiu. Imagina hoje em dia. Se não me engano, o Marco Feliciano, infelizmente, também já cometeu essa gafe aí de falar algo nesse sentido, mas fazer o quê, né? O Ocidente, e que nós somos herdeiros desse Ocidente por conta desse processo de colonização e depois, enfim, porque o Brasil também, no século XIX, vai recuperar essa ideia de ser herdeiro de Roma, etc e tal. Só, por exemplo, quando você for ao Rio, quando você for lá me visitar, né, eu e meu esposo, a gente vai te levar para o Museu de Belas Artes, que fica na Cinelândia, no complexo da Cinelândia. Aí eu vou te mostrar a fachada do Museu de Belas Artes, onde você tem imagens de Roma, Grécia, Egito, então mostrando como monumentos ou civilizações que são referências para esse Brasil. E aí, um passado de povos indígenas, do negro, são totalmente esquecidas, são totalmente descartadas. É como se o Brasil fosse uma espécie de Europa dentro dos trópicos. Você acha? Esse é o projeto, eu não acho, é o projeto que foi proposto no século XIX e início do século XX. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Aqui, ó, esperei esse momento. Eu fiz de propósito, ó. Antes de começar o vídeo, eu tinha me desinscrito só para aparecer isso aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar uma... Aqui, ó. Para vocês aqui, olha. Aqui, ó. Olha, se inscreva e ative todas as notificações.
Viram aí? Então, eu já deixei assim para dar um exemplo. Eu dei o likezinho e aqui, ó, me inscrevi aqui novamente, tá bom? Faça o mesmo aí agora no canal do Cauê Santos. Então, de volta ao podcast. Quando você for caminhar pelo Rio de Janeiro, e se você caminhar aqui também em São Paulo, no centro de São Paulo, você vai ver que toda a estética é uma estética neoclássica. Você não consegue encontrar iconografias, imagens, bustos de indígenas, Sim. de africanos. Essa é uma... Eu acredito que esse projeto, né, de fazer o Brasil parecer uma Europa, alguns vão dizer que pode ser um processo de substituição cultural ou de imposição cultural, mas eu acredito que na mente dos líderes da época, ali, século XIX, era a imagem, né, que se tinha do que era a civilização. A época, né? Era aquilo que os gregos haviam alcançado, né? E os romanos haviam alcançado. Era o modelo da época. Hoje nós temos um outro modelo, um modelo de resgate às nossas origens, às nossas tradições, que também eu não vejo que está dando certo. Não acho que o modelo tentar copiar a Europa deu certo. Para mim só deu certo ali na questão inicial de urbanização, arquitetura, mas culturalmente não deu certo, só olhar o Brasil. Nossa cultura não é europeia. A gente foi durante muito tempo moldado por questões europeias. Mas hoje, ainda mais Rio de Janeiro, professor. Janeiro é funk, cervejinha, futebol, praião, final de semana, que é Rio, pagodão, já não dá mais Europa não. É uma proposta. Então, o mito de Khan... Mas será que não é por conta que eles não tinham poder, não tinham influência para terem bustos, por exemplo, hoje? Porque o Brasil que está sendo proposto nesse contexto século XIX, século XX, é um Brasil que se vê como um sucessor de Roma, tal como os países europeus vão reivindicar esse projeto dentro da ideia de Estados nacionais no século XIX e no século XX. O Brasil, quando se torna independente, se torna um país, é o mesmo processo. Você vê, o Brasil é um dos países fora da Europa que mais tem moedas do período romano. Sabia disso? Não. Isso é um elemento fantástico. Os estudos clássicos no Brasil, como a gente chama, esses estudos da Antiguidade, Grécia e Roma, são importantíssimos para a gente entender a formação do nosso país, porque a formação do nosso país é dada nesse contexto. Por exemplo, vou te levar no museu, no Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes, se você isola, se só mostra a foto para ele, você tem a impressão que é, sei lá, um monumento que está, um prédio que pertence a Paris, né, França, Portugal, Alemanha. Você vai tomar um susto em se deparar que, na verdade, é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais do Brasil foram idealizadas para serem Europas fora da Europa, entende? E dentro disso tem impacto da narrativa religiosa. Cristã, porque as professoras Neide Telme e a Regina Bustamante, elas vão falar que os livros didáticos, que também são idealizados nesse momento, né, o nosso currículo, é como se os pais fundadores fossem Adão e Eva e seus filhos Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo. Ou seja, é toda uma cultura, todo um grupo que são descartados. Então, se não for um pensamento judaico-cristão, mais cristão, e Grécia e Roma, isso não é civilização, isso não é Brasil, isso não é país. Então, por isso que a gente precisa também estudar o cristianismo hoje. E daí, por isso que eu estou te falando que Jesus não é esse superstar. Ele por ele mesmo. Ele foi transformado. E agora? E agora, hein? E agora é o quê? Estados Unidos? E estão indo para a China, né? Tem uns colegas meus agora que tudo fala que é China, é chinês, o negócio é China. Tecnologia chinesa, morar nas cidades, igual aquelas grandes cidades da China. Agora o modelo é China, né? Era Estados Unidos. A galera aí queria todo mundo ir pra Disney, parecer com os americanos, falar inglês. Mandarim não vai falar. Aí agora é o que? É China, tecnologia chinesa, produto chinês. Meu amigo, celular chinês. Pelo menos a galera aí que eu conheço. Agora é China. Não, a cidade agora é da China. Olha o prédio que fizeram na China. Olha a tecnologia da China. Olha não sei o que. É China. E vai mudar. Era Estados Unidos. E quando que a gente vai ser Brasil mesmo, né? Entender assim, não, isso aqui... Eu não tenho muita fé nisso aí, não. Não tenho, não. Só quando aqui for igualzinho nos Estados Unidos e na China. No sentido de ter muita gente de áreas exatas formada. Muita gente.
muita gente da área de tecnologia, muita gente PhD, aí eu começo a acreditar, muita gente de exatas. E aí, o que você acha? Eu tô sendo irônico ou eu tô falando sério? E eu acho que Ele nem imaginava, né? não, Na época. Que ele ele ia se morreu tornar isso. judeu, né? Então, assim, o que a gente sabe, por exemplo, o que a gente sabe do Jesus histórico, eu vou repetir aqui basicamente o que o André já falou, né? Porque o que as pesquisas apontam é um personagem de origem judaica, ou seja, viveu e morreu como judeu, de áreas rurais, por isso que ele falou que era um camponês. Analfabeto, por que muita gente, inclusive, se incomoda quando fala que Jesus é analfabeto? Porque as pesquisas arqueológicas no campo, ali na região de Nazaré, não mostram evidência de letramento. Então, se Jesus sabia ler e escrever, ele saiu de Nazaré e ter ido para algum lugar que aprendeu a ler e escrever. Isso é uma hipótese. Mas cadê a fonte documental para isso? Então, até que se prove o contrário, muito provavelmente Jesus não sabia ler e escrever. Sim. Porque a área que ele foi criada não fazia uso da escrita. A gente tem que... E lembrando que a fonte documental é a Bíblia, né? Todo respeito à doutora Juliana Cavalcante, obviamente, isso aqui não é nada... Mas qual é a fonte? A Bíblia. É aí que os ateus piram, né? Bom, eu não sou ateu, vocês sabem, só tô fazendo aqui, né, mostrando a contraparte. Qual é a fonte do Jesus histórico? A Bíblia. Ele era um camponês por quê? Bíblia. De Nazaré por quê? Bíblia. Né? Vão tirando camadas e camadas para identificar uma tradição que possivelmente é real. Então, não sei, né? O Jesus bíblico não me parece analfabeto. Apesar do Jesus histórico iniciar-se com a Bíblia. Né? Mas aí ele viveu em Nazaré. Eu não sei se ele viveu em Nazaré. A Bíblia diz que possivelmente ele nasceu em Nazaré, mas ficou lá a vida inteira? Eu não sei. Será que aos 2 anos de idade ele mudou para Jerusalém? Eu não sei, né? Foi lá para cura, fazer uma iniciaçãozinha no complexo. Eu não sei. Mas eu entendo. Mas, cientificamente é o que temos. Lembrar que na antiguidade, não saber ler e escrever era normal. Era A a regra. probabilidade dele saber escrever, ainda mais morando ali na zona rural, era muito baixa. Né? Exatamente. Então, assim, esse é um primeiro aspecto que a gente tem. E por isso que eu falei, eu vou começar das informações falsas, porque eu acho que as informações falsas, elas são muito mais interessantes nesse aspecto, para a gente ver quantos mitos a gente precisa desconstruir, e até mesmo para a gente entender quem somos nós, para esse processo. Então, aí sim de eu chegar na possibilidade de estudar uma figura chamada Jesus de Nazaré. E falando sobre a aparência dele, a gente sabe alguma coisa? Olha, uma coisa é certa também, eu vou começar de novo pelo mito, né? Jesus não tinha, né, cabelo, era branco, dos olhos claros, verdes ou azul. Não é aquela imagem, aquela pintura de Não. Da Vinci lá. Não Essa é. também é uma figura, uma imagem também europeia. Exatamente. O cristianismo que a gente tem, ele é muito europeu. A nossa educação cristã, mesmo aos ateus e agnósticos, os referenciais são muito europeus. Esse é o problema. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de falar sobre esse tema quando eu quero falar sobre Abalgaate no Egito e mostrar, olha, tem comunidades cristãs que são importantíssimas dentro dessa região. Porque tudo quando eu penso sobre cemitério cristão, arte cristã, eu penso onde? Europa. Eu não consigo pensar Egito. Eu não consigo pensar É verdade. em, sei lá, Índia, China. Não consigo pensar em qualquer outra área. Tem iconografias belíssimas de Jesus chinês, Jesus japonês. A gente não consegue imaginar um Jesus com traços orientais, digamos assim. Pô, etíope? Jesus tem que ser, né, branquinho, um típico europeu, se possível, olhos verdes ou azuis. E essas pinturas foram feitas ali com alguma curadoria histórica ou simplesmente foi Não, acontecendo? as Era imagens artístico ali? mais antigas sobre Jesus, elas também são do século III, também de Dura-Europes, né? Então elas estão centradas ali entre o século III e o século IV. Por exemplo, as mais antigas imagens de Jesus não tem barba. Hoje você não consegue pensar Jesus sem barba. Imagina, Jesus sem barba, não existe, né? Jesus não tem barba, Jesus é como se fosse um jovem, um menino que está portando uma indumentária ali, né? Muito ainda nesse ambiente também, né, já helenizado, mas não é o Jesus histórico ali também. Do ponto de vista iconográfico, tudo que a gente tem sobre Jesus não tem mais nada a ver com o Jesus histórico. Por quê? Eu vou levar 3, 4 séculos para começar a pensar como seria Jesus, a como representar Jesus. Então, a arte antiga cristã,
ela é relativamente tardia quando comparada à possibilidade de se recuperar. Mas isso tem um ponto também interessante, que é o que eu friso sempre. Os evangelhos, eles não são biografias sobre Jesus. Aí o pessoal também fica revoltado, porque tem uma história, tem uma narrativa. Mas ali é um épico que está sendo apresentado. A gente deveria ler os evangelhos. É um conto lendário. É como a gente lê, sei lá, Odisseia. Então. 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 Se você sabe por que eu tô rindo, digita aí nos comentários agora, nesse minuto. Eu sei porque o professor está rindo. Então, se é isso logo. É a saga do herói. Entende? Então, a própria palavra evangelho, a palavra evangelho vem do grego boa nova. Isso não é uma biografia. Eu já estou dizendo, ó, tenho uma boa nova, uma boa notícia para te dar. Então, o evangelho não é os evangelhos não são uma fonte histórica muito confiável. Então. Aí é que tá. Para quê? Pra descobrir a verdade ali, sei lá. Sobre o quê? Então. Entende como é que a história tem muitas perguntas? Ela não Mas tem resposta fácil. Digita aí, eu sei porque o professor está rindo. Vai, digita nos comentários. Eu sei porque o professor está rindo. Então. Ah, eu não sou historiador, eu sou teólogo. Então. Deixa esse pepino aí, ó. Deixa esse abacaxi com a professora Juliana Cavalcante, com o Chevitarese. Então, meu amigo, então fica ruim, hein? Mas é relativo descobrir a verdade sobre tal ponto? Depende, por exemplo, se eu quero saber sobre, a partir dos evangelhos, as crenças dos primeiros cristãos, ela é uma boa fonte histórica. Entende? Por isso que eu falei, para quê? Sobre o quê? Depende da pergunta que você quer fazer para sua fonte. Eu tenho sempre esse cuidado de muito lembrar lá no canal, pra galera, que história, ela tá pautada em teoria e metodologia. Então, não é basta pegar uma fonte e começar a ler. Porque depende do que você está querendo entender sobre esse passado. Porque as fontes, elas nunca são totalizantes. Nenhuma fonte, ela fala tudo sobre o passado. Ela é como se fosse... Tem um historiador brasileiro chamado Zé de Assunção, que ele é do campo da teoria da história. Ele fala que as fontes, elas são janelas do passado. Então, se ela é uma janela, eu não consigo ver tudo que tem dentro da casa. Eu consigo ver uma parte do que tem na casa. Sim. Então, os evangelhos funcionam dessa forma. Os evangelhos, eles falam muito sobre as crenças dos primeiros cristãos sobre Jesus. Por isso que eu digo que não é uma biografia. Porque os cristãos nunca pensaram em propagar o Jesus histórico. Eles pensaram em propagar o Jesus das suas crenças. Então, o Jesus que eu acredito, o Jesus que me interessa. Esse é o ponto. Só que aí você pode perguntar, bem, então essas informações que o André trouxe já anteriormente, que você está sistematizando aqui, elas não são válidas? São válidas. Por quê? Porque aí a gente faz o que a gente chama de cruzamento de fontes. Quando a gente cruza essas fontes, a gente tenta extrair, entender, e aí o diálogo com a arqueologia é fundamental. Então, entender esse ambiente que eles estão citando ou que eles estão conhecendo, o que a gente pode extrair sobre essa questão do homem e a questão do divino. Então, ou o que a gente chama o Jesus da história, Jesus de Nazaré, e o Jesus da teologia, que é o Jesus Cristo. Que lembrando aí a galera também que Cristo é um epíteto, né? Não é sobrenome, nada do tipo. Então, exatamente. Mas então, é o que eu falo, né? Que eu tento conversar às vezes, é que sobre o ambiente, vou aqui dar exemplo, sobre a estrada, sobre a cidade, sobre muitas coisas, você faz cruzamento com a arqueologia. Sobre a pessoa em si, você não faz cruzamentos. Eu entendo que é importante, por exemplo, a gente consegue ver João Batista em Flávio Josefo, Tiago em Flávio Josefo. Isso é um fato, a gente consegue ver. As cidades, o ambiente, beleza. Mas o ser, o homem em si, né, o Jesus de Nazaré, a gente não vê muito, não. Mas, então, essa é a questão. Para mim. O historiador fala Cristo, ele está falando sobre Jesus da teologia e o Jesus da fé. Que esse é o Jesus propagado. Então, são esses elementos aí que a gente precisa cruzar. Por exemplo, Paulo fala que conheceu Pedro e Tiago. E ele diz que Tiago é irmão de Jesus.
Mas o Paulo está falando o tempo todo da crença que ele tem em Jesus. Então, olha aí esses elementos conflitantes. Aí você pode se questionar de repente, poxa, mas Paulo acredita em Jesus, que é um ser divino, né, ou em processo de divinização, porque Paulo trabalha já com uma alta cristologia, mas ele diz que conhece um irmão de um ser divino. Aí eu tenho que lembrar que o mundo antigo faz esse processo. Você tem homens, né, mulheres que vão apontar que são descendentes de divindades, são semideuses. Então esse mundo, tá? Essas alegorias fazem parte desse cenário desses indivíduos. De Jesus Cristo, assim, feitos extraordinários. A gente tem alguma evidência histórica disso? De que ele ressuscitou, de que ele transformava água em vinho? Aí você cria um outro problema, definir o que é história. Porque se eu considero as narrativas de ressurreição de Jesus como históricas, por que eu não considero outras narrativas de saídas do submundo, saídas do inferno, como históricas? Entende? Como você então está aplicando, na verdade, um juízo de valor? E qual é a resposta para isso? Nenhuma dessas narrativas são históricas. Simples. Entende? Porque o que acontece? Dentro do mundo antigo, o que mais tem são pessoas que conseguem sair do submundo. Tipo, desse ponto de vista, Então, o conto lá dos gregos, a religião grega seria história também. sim, se você for... Esse é o jogo que eu estou fazendo aqui. Porque, veja, se você quer considerar como histórica a narrativa ou as narrativas de ressurreição de Jesus, você então teria que estabelecer como todas como sendo históricas. Só que isso não é história. Né? Você que está escolhendo acreditar. Então, é um juízo de valor em que você aplica, em que você diz, é sobre Jesus? É história. Não é sobre Jesus, é mito. E lembrando que mito não é mentira. É a nossa sociedade no tempo presente que trabalha com isso. Mitos são narrativas de crenças. Excelente. São sistemas de crenças em que você tenta explicar algo, né? Com mitologia grega. É isso. E você tenta explicar por que nós morremos, de onde nós viemos, né? Essas questões existencialistas.